Olá pessoal, eu sou o seu professor de História, o professor Agaildo. Essa aula do nono ano que a gente vai ver hoje, nós vamos estudar hoje sobre a luta contra o Apartheid na África do Sul. Vejam bem, a África do Sul é um país de muitos contrastes, né? Existe uma parte muito rica da cidade, apesar de ter muitos recursos naturais, enfim, mas existe uma desigualdade muito grande, enorme. E o Apartheid foi exatamente um dos causadores dessa desigualdade. Então, em princípio, você precisa saber que significa esta palavra apartheid. Bom, o apartheid é um regime político que segregaciona, ou seja, que separa negros dos brancos. Quer dizer, um regime de separação. Mas lá era feito na base da lei. Isso era legal, era feito dentro da lei. Vamos por parte. A colonização da África do Sul se deu pelos holandeses em 1652. Os holandeses foi quem colonizou a África do Sul. Mas, entre idas e vindas, nas batalhas, nas lutas, os holandeses perderam essa colônia para os britânicos, né? Que passou a ser uma neocolônia britânica. Mas o que interessa para a gente hoje, o nosso estudo hoje, é basicamente sobre esse tema. Vejam bem, por que esse tema é tão importante para os vestibulares, para as universidades no Brasil inteiro, no mundo inteiro? Porque esse tema foi esse assunto foi, digamos assim, esse assunto não. Esse episódio foi um episódio muito cruel que massacrou, matou, segregacionou milhões de pessoas na África do Sul. Mas vamos por parte. Em 1973, a África do Sul sofre uma grande perda, cerca de 600 mortos e 13 mil presos, 13 mil presos foram massacrados nas ruas quando faziam uma manifestação contra o Apartheid. Foram presos e mortos essas pessoas todas. Esse episódio foi um dos mais sangrentos, né, do regime Apartheid. Bom, mas com muitas lutas, com muitas idas e vindas, os africanos, os menos favorecidos, conseguem fundar um partido, né? Eles conseguiram fundar a CNA. O que é a CNA? Quer dizer, Congresso Nacional Africano. A CNA, o Congresso Nacional Africano, foi um partido que surgiu para tentar libertar aquelas pessoas desse regime segregacionista. Então, teve como líder principal esse partido, essa associação, digamos assim, Nelson Mandela. Ele foi um braço direito, né, dessa associação, desse grupo, na luta armada. Ele lutava para matar mesmo, porque a opressão era muito cruel, era a segregação era feita de forma que os negros não podiam circular na cidade. Os que podiam circular tinham que ter um cartão, uma espécie de identificação, quem era o senhor deles, quem era o responsável por eles, os senhores brancos. Então, quando surgiu a CNN, que aí eles já começaram, porque negros também não votavam na África do Sul, eles não podiam votar. E era um país de maioria negra, né?
cerca de mais ou menos 60% da população era negra. Começa ali, então, era negra. Em 1960, 69 mortos contra a lei do passe livre, porque também eles começaram a reagir com essa questão do passe livre, desse cartão. Foram fuzilados em praças nas ruas, 69 mortos também. Mas o mais cruel disso tudo aconteceu no massacre de Soweto, chamado de Massacre de Soweto, onde cerca de 170 crianças desfilando, fardadas nas ruas, né, foram fuziladas. 170 crianças, jovens e crianças, adolescentes e crianças foram mortas nas ruas da África do Sul. Isso gerou uma repercussão mundial, certo? E a ONU se manifestou, a ONU foi obrigada a interferir nessa situação, e com muitas lutas esse regime foi se abrandando. Então, Nelson Mandela foi preso. Ele, como líder desse partido, ele foi preso. E quando Nelson Mandela foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua por defender esse regime tão cruel. Mas no período lá, já anos depois, uma revisão de prisão de pena, tentaram libertar ele, mas com condições, que ele ficasse na condicional de que não mais incentivaria lutas armadas. Ele recusou. Anos depois, novamente, numa nova revisão, tentaram libertar ele, e ele novamente não recusou, enquanto não acabasse esse regime segregacionista lá. Ele não queria ser liberto, só quando a África do Sul também fosse liberta. Ele passou quase 30 anos preso. Quase 30 anos. Mas vejam bem, em 2010, o Brasil, a Copa do Mundo foi realizada na África do Sul. Acho que os pais de vocês, muita gente deve ter assistido esses jogos, né? E a gente via nas reportagens ainda sinais desse apartheid, os negros separados, coisas assim do tipo, de diminuir a população negra, né? Então, meus queridos, vamos lá. Eu quero ler só uma pequena parte desse trecho aqui para vocês. Olha, em 1948, a minoria branca decidiu oficializar o apartheid, regime segregacionista que obrigava os negros a morar em lugares separados dos brancos, a frequentar escolas, praias e banheiros só para negros e a andar constantemente com um passe, quer dizer, aquela história do cartão que eu falei para vocês, de modo que a polícia pudesse controlar seu deslocamento. Eram proibidos também de possuírem terras em 87% do território nacional, apesar de serem muito mais numerosos do que os brancos. O fato chocou a opinião pública mundial. Não, calma aí. Reagindo a essa situação, o Congresso Nacional Africano promoveu várias manifestações contra o governo racista de seu país. Numa delas, em 1964, o governo prendeu 8 líderes da CNA, entre eles Nelson Mandela, que foi condenado à prisão perpétua. Nas eleições seguintes, as lutas pelo fim do racismo se intensificaram. Em junho de 1976, milhares de estudantes negros foram às ruas de Joanesburgo, que é a capital da África do Sul, Joanesburgo, a maior cidade do país, em protesto contra a imposição da língua africana nas escolas. A polícia atirou contra as crianças e os jovens que marchavam, vestidos com seus uniformes escolares. 170 crianças foram mortas no episódio que ficou conhecido como Massacre de Soweto.
Tá? Lá não tinha escolha, não tinha escolha. A situação era tão desumana, tão degradante, eles matavam até crianças sem ter explicação, sem ter justificativa. Mas moral da história. Nelson Mandela, há quase 30 anos preso, sai da prisão. E aí eles já conseguiram as modificações na lei onde os negros pudessem votar. E ele se torna o primeiro presidente negro da história da África do Sul. E aí, lógico, vai aprovar leis que vão beneficiar os pobres, como a reforma agrária, distribuir terra para quem não tem, plantar, enfim. Isso, sem contar que ele também recebeu o Prêmio Nobel da Paz por essa luta. Então, o que fica de moral nessa história? A insistência, a vontade de vencer, o desejo de romper com aquela situação degradante, mesmo humilhado, preso, massacrado durante anos e anos, décadas, ele um dia chegou à sua glória. Ele conseguiu e se tornou o presidente, o primeiro presidente negro da África do Sul. Então, eu acho que deu para você entender mais ou menos, mesmo que você não tenha captado tudo sobre essa aula, eu vou te passar a página, você vai pegar aí, ó, 172 a 173 do seu livro de História do 9º ano e vai tirar suas dúvidas, porque a atividade já está lá no Google, sala de aula. Até a próxima!